Então, agora, a figura, este debate permanente entre ativismo e garantismo processual tem, a nosso entender, três qualidades que faz diferentes ao debate do século XXI. Olá, eu sou Rodrigo Ricardo e estou falando diretamente do 26º Congresso Pan-Americano de Direito Processual, que aconteceu aqui na cidade de Belo Horizonte, em Minas Gerais, entre os dias 28 e 29 de maio. 29 de maio esse, onde eu tenho o prazer de completar os meus 30 anos de idade, encerrando mais um congresso internacional. Nesse congresso estiveram presentes conferencistas, presidentes de mesa e congressistas operadores de direito de 9 países pan-americanos: Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile, Colômbia, Venezuela, Bolívia, Panamá, além da Espanha. Nós tivemos aqui juízes, presidentes de Supremas Cortes Nacionais, membros do Judiciário Internacional e muitíssimos advogados discorrendo sobre painéis a respeito de diversos temas que envolvem o direito processual pan-americano. A aula do professor Adolfo Alvarado Veloso, ex-presidente do Instituto Pan-Americano de Direito Processual, ele tratou da desigualdade entre as partes no processo. Ele disse que o processo interessa para a sociedade, porque é através do processo é que se busca a paz social. Nas suas palavras, o processo é o recurso pelo qual as partes desiguais buscam resolução de um conflito sem abraçar a guerra. O processo é, portanto, segundo ele, a garantia da paz social e o único impedimento da efetivação da vindita privada. É, pois, o único método pacífico, analítico e argumentativo. No Brasil, porém, o processo tem sido utilizado na maior parte dos casos para impedir a prestação judicial, qual seja a sentença transitada no julgado. E nós, os juristas, nós devemos fazer a pergunta, porque nós temos uma obrigação moral e intelectual de perguntar: a que interessa o lento processo judicial? A que interessa um processo ágil? Quais os interesses sociais do processo? Foi discutido também largamente o garantismo processual e o ativismo judicial, entre tantos outros temas importantes que foram levantados pelos melhores processualistas do mundo. Entre tantas as conclusões que pudemos sacar dos discursos e palestras, se encontra a urgência que todos os países têm de impedir que o poder judiciário se torne um poder administrativo à revelia das políticas públicas, ou que crie leis vinculantes à revelia do poder legislativo daqueles países. Também é consenso entre os palestrantes que o desfazimento do abarrotamento do judiciário é elemento fundamental e indispensável para se garantir a prestação jurisdicional e a justiça em todos os países integrantes do Instituto Pan-Americano de Direito Processual. Para tal, muitas sugestões foram abordadas, desde a criação de novos tribunais, um aumento significativo no número de juízes, assim como a redação de um código de processo coletivo, que pretensamente iria conectar centenas ou milhares de processos semelhantes a fim de permitir sentenças uniformes e simultâneas, unindo provas e recursos, visando a economia processual e a redução drástica do tempo de tramitação dos protestos judiciais nas chamadas macrolides. Tal necessidade foi intensamente arguída, que certo palestrante defendeu até que os jurisdicionados deixassem de procurar o judiciário para resolver todos os seus conflitos, como se fosse um papai que deve decidir a respeito de uma briga entre dois dos seus filhos. Para os expositores, a justiça se faz exclusivamente garantindo acesso a decisões justas, que vinculem as partes, seja por meio da mediação e da arbitragem, ou da conciliação, ou, em último caso, da judicialização. Perdoe-me, contudo, divergir de todos aqueles senhores, mas a função da justiça precípua não é garantir a verticalização do litígio, qualquer que seja a sua modalidade, mas é fundamentalmente garantir os direitos dos cidadãos. A verdade é que nada se falou a respeito disso, mas deixo aqui um ponto de vista produzido pelo meu intelecto de acordo com a experiência que me é cara e com os argumentos que por mim foram estudados, entre os quais se inserem as declarações deste Congresso Pan-Americano. E cito: para diminuir o número de processos que tramitam no sistema judiciário brasileiro e pelo mundo,
ao invés de criar novo código, pretensamente um código de processo coletivo, ou de incentivar a mediação e a arbitragem como alternativa ao judiciário já abarrotado, não seria muito mais eficaz condenar os litigantes contumazes em indenizações e multas que levem em conta o caráter educativo da sanção civil exarada na sentença? Indenizações mais altas implicam em necessária diminuição, se não na suspensão de todas as violações de direitos, com consequente desnecessidade de ações judiciais reparatórias, sobretudo contra os maiores violadores de direito do Brasil, qual sejam a União, os Estados e os municípios, e também as instituições financeiras e bancárias, especialmente a Caixa Econômica Federal, e os prestadores de serviços essenciais de telefonia e telecomunicações, que são sabidamente aqueles que são mais demandados na Justiça. Em palavras mais simples, quanto maiores forem as condenações e as multas impostas aos violadores de direitos, menos violações teremos e também menos litígio, sobretudo para os que litigam a miúde. A exemplo disso está os Estados Unidos, que judicializam apenas 5% das suas demandas e que são também conhecidos pelas condenações milionárias em casos relativamente banais. Isso não é coincidência, isso é a desmotivação da prática reiterada de violação de direitos. Essa solução é, portanto, política, porque vai modificar a base das sociedades empresárias, que tem entre os seus custos fixos incluído o pagamento das indenizações referentes às contumazes e violações de direitos, que está incluída na sua estratégia empresarial. Ela dependerá de uma enorme boa vontade dos advogados de pedir indenizações e multas avultantes nas suas petições iniciais, e também dos juízes, desembargadores e ministros do Judiciário, quando julgarem o valor a ser pago e que o Poder Legislativo não crie leis que impeça a atuação desses advogados e julgadores nesse sentido. O caminho é duro, mas é mais palatável do que criar novas leis e novos códigos que jamais garantirão a justiça se puderem eventualmente ser mal aplicados. Justiça, portanto, senhores, não é incentivar o litígio adequado. Ela consiste exatamente em garantir os direitos do cidadão. Confesso, inclusive, que fiquei sobremodo suspenso por algo que ouvi aqui e que somente nas raras vezes que tocaram no assunto, somente colhi de padres, pastores e religiosos em geral. Tivemos uma palestra inteira, uma aula maravilhosa sobre a verdade e como ela não pode e não deve ser relativizada no processo judicial. O professor Juan Monteiro Aroca, da Universidade de Valência, na Espanha, deu uma aula de direito que não passou pela religião ou moral, mas pelo dever judicial da advocacia e da magistratura de buscar como comprometimento a verdade a qualquer custo, não assumindo que ela seja desvalorizada ou relativizada através da verdade real do processo, que sem dúvida nunca será perfeita. Também não posso deixar de destacar a curtíssima, mas a brilhante contribuição do professor Carlos Henrique Soares, que, citando Miguel de Cervantes nas palavras de Sancho Panza, disse que: olhe bem, vossa mercê, disse o escudeiro, que aquilo não são gigantes, são moinhos de vento. Na sequência, ilustrou que para os letrados do Brasil, o novo Código de Processo Civil parece que foi feito em um ambiente de democracia plena, mas que para o homem simples, miserável, para aquele que sofre a violência cotidiana e que não tem nem educação, nem saúde, nem sequer saneamento básico, o novo Código de Processo Civil não é nem mais e nem menos democrático do que qualquer outra lei vigente no país. Citou também as palavras do ex-presidente Tancredo Neves, quando, em 1985, a respeito das diretas já, ele diz num discurso: enquanto houvesse um só homem sem trabalho, sem pão, sem letras, toda a prosperidade do Brasil seria falsa. Esse homem sem trabalho, sem pão e sem letras, portanto, vive apenas a falsidade que qualquer aparência de prosperidade que o Brasil possa aparentar gozar. O direito é, sem dúvida, um embate de paixões. Ele visa esclarecer as questões controversas do cotidiano do cidadão, as questões referentes à sua alimentação, à sua vida social, à sua escola, à criação dos seus filhos, ao seu casamento, às formas de se relacionar em sociedade, seja ela na família ou na sociedade em macro sentido. Os códigos e as leis são e sempre serão insuficientes para coordenar toda essa sociedade que a cada vez mais se torna específica e múltipla. Contudo, toda essa discussão em torno dos processos civis, toda a discussão em torno do processo judicial que nós estamos fazendo aqui nesses últimos 2 dias, ela se torna extremamente indispensável para que a vida do cidadão
no campo, na sua vida simples, ou aqueles que estão envolvidos nos grandes centros, envolvidos com o direito, com as faces do poder, elas possam ser orientadas no sentido de garantir a todos o bem comum, que é, de fato, o fundamento principal da nossa Constituição. Então, fico por aqui, trazendo essa minha humilde opinião, ousando, inclusive, divergir de muitos dos colegas e professores que estiveram aqui nessa mesa, sem nenhuma pretensão de que seja esse o entendimento majoritário, mas que possa ser respeitado com os argumentos lógicos e com o raciocínio que foi implementado até aqui. Agradeço a todos pela audiência que foi dada a este vídeo e desejando ansiosamente que estejamos de volta em breve. Muito obrigado a todos.